Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvinte da Rádio Boa Esperança. É uma satisfação me manifestar sobre a pergunta que você me fez. Quais as minhas impressões sobre as eleições de 2020? Para falar sobre as eleições de 2020, nós temos que se ater primeiro ao calendário eleitoral, Anderson. Então, o calendário eleitoral, ele tem seus prazos e esses prazos têm que ser obedecidos. Você não pode, de maneira alguma, deixar de cumprir um prazo eleitoral. É uma justiça que determina que você não tem como recorrer. Então, obrigatoriamente, você tem que cumprir. Então, vejamos. 5 de março, a chamada da janela eleitoral, período em que vereadores podem mudar de partido para a eleição majoritária ou proporcional de outubro, sem incorrer em fidelidade partidária. Então, isso aí é aquela janela onde o vereador ele está num partido e tem autorização pela Justiça Eleitoral, sem perda do seu mandato, de mudar de partido. Então, isso aí foi feito, por todos os partidos aí de Pedra Lavrada, onde deixaram o seu partido e migraram para outro partido. Tanto no PMDB, como no PSB, como no PL, como em diversos partidos aí de Pedra Lavrada para concorrer às eleições. Então, nessa janela partidária, vamos analisar a questão da eleição proporcional. Então, eu considero que o Partido Cidadania, que é novo aí em Pedra Lavrada, sob o comando do vereador Guri, que está muito bem representado pelo seu perfil e pela maneira de transparência que o vereador Guri gosta de exercer tanto no seu mandato como um agente político. Então, o Cidadania tem na sua comissão provisória o vereador Guri, o vereador Gilbran, o vereador Júnior e a pré-candidata a vereadora Rossana. Então, essa comissão provisória soube trabalhar antecipado e agregou todos os candidatos, ou seja, pré-candidatos, para a disputa da eleição proporcional. Então, eu digo de passagem, na minha impressão, o Cidadania fortaleceu-se, apesar de ser um partido novo, que é comandado, novo em Pedra Lavrada, mas que é comandado por Ronaldo Guerra e o atual governador João Azevedo. Então, eles conseguiram aglutinar as lideranças nesse partido e eu acho que, consequentemente, eles estão realmente fortes para a disputa da eleição proporcional que se avizinha. O partido da situação do prefeito aconteceu perdas e acentuadas. Por exemplo, migrou para o Cidadania o vereador Gilbran, que teve quase 400 votos. Saiu
saiu também da base do prefeito, do PSD, ele era do PSDB, o pré-candidato Dedé da Escolinha. Deixou a base do prefeito e foi para o MDB, que é liderado pelo vereador, pelo pré-candidato a prefeito Rigoberto. O PSDB também teve a perda que era da base do prefeito, né? Mas continuou na base porque ele migrou para o PDT, que é o vereador Neguinho de Edivonaldo. Mas ele saiu, acredito, da disputa do PP, porque ele vai agora para o PDT e ali vai disputar proporcional com esse partido, mas fazendo da base, não, estando na base majoritária do prefeito. O PT, eu não tenho a relação de pré-candidatos na proporcional, mas o que eu sei que tem a vereadora Cleinha, muito bem conceituada, e o ingresso do Lazim, que é ligado ao sindicato, filho da presidente do sindicato. Se apresenta também na disputa, né, com um certo potencial. E eu não sei se realmente tem outros candidatos. Para que o partido PT possa estar bem posicionado na eleição, ele teria que ter no mínimo 5 pré-candidatos com condições de disputar uma vaga na Câmara, certo? Para preencher o seu coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, que eu acho que vai dar em torno de 550 a 600 votos, certo? Então, para um partido fazer um vereador, ele tem que fazer o quociente eleitoral em torno de 550 a 600. Isso pode realmente variar, porque depende dos votos válidos na eleição proporcional. Então, eu vejo aí uma situação delicada na minha visão, mas possa ser que a liderança do PT na presidência de Cleinha e do ex-presidente João de Barro pode ter escondido as fichas e só apresentar isso no período das convenções. Com relação a Rigoberto, os pré-candidatos, eu tomei conhecimento que está em torno de 5 pré-candidatos. Então, esses 5 pré-candidatos eu conheço apenas Renato e conheço o menino lá de Serra Branca, que disputou na base dos democratas na eleição passada, que também os democratas tiveram essa perda. Mas não conheço os outros 3 pré-candidatos. Mas também se encontra, na minha visão, numa situação também delicada, porque para você preencher, né, e estar na disputa de uma vaga, você tem que fazer o quociente eleitoral nessa base que eu já elucidei. Então, com relação à eleição na proporcional, então se apresenta desta maneira. Eu vejo que a base do prefeito, que deve
ter migrado para o PP e para o PDT, se eles vão sair com 2 partidos, ou se na proporcional sairá apenas com um partido, houve grandes perdas. Houve grandes perdas na questão da massa política para disputar as eleições em termos de candidatura forte. Porque não existe candidato realmente fraco, mas também a gente tem que analisar que numa eleição proporcional é uma eleição muito difícil e que você tem que ter uma base e ter família para que você se apresente bem na disputa. Então eu vejo que diante das perdas, e como também da desagregação que houve no esquema sob a liderança do atual prefeito Jarbas, que é pré-candidato, então eu acredito que está numa situação inferior muito à eleição passada, certo? Então a minha visão sobre as eleições proporcionais se apresenta desta maneira, achando que as oposições estão fortalecidas e o cidadania sai bem conceituado para o início da campanha, que hoje nós estamos numa pré-campanha, certo? Um outro prazo, que é 4 de abril, que esse também é importante, 6 meses antes do pleito, esgota-se o prazo para que novas legendas sejam registradas na Justiça Eleitoral a tempo de lançarem candidatos próprios às eleições. Então, esse prazo é muito importante. O outro prazo, 6 de maio, é uma data também importante, que é o último dia que regularizam a sua situação junto à Justiça Eleitoral para poderem votar em outubro. Ou seja, 6 de maio é o prazo para que o eleitor queira transferir o seu domicílio eleitoral ou que tenha passado 2 eleições sem votar, que o título dele está inabilitado, para que ele possa regularizar. Agora veja bem, nós estamos hoje a 18 de abril e os cartórios eleitorais não estão recebendo essas pessoas que estão com título irregular para que se habilite a votar nas eleições. Então esse prazo está prejudicado. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que normatizar essa situação, porque continuando como estamos hoje vivenciando essa questão da pandemia, então ninguém vai ao cartório eleitoral para regularizar e o cartório eleitoral não está recebendo as pessoas para regularizar o seu título. Então é um prazo muito importante. Vejamos agora, o início, dia 15 de maio, é o início da arrecadação facultativa de doações por pré-candidatos aos cargos de prefeito e vereador. Então, a partir do dia 15 de maio, aquelas pessoas que desejam contribuir com seus candidatos já podem exercer esse direito, certo? Vejamos um outro prazo muito importante, tanto para a majoritária como para a proporcional, 30 de junho. Pré-candidatos que apresentam programas de rádio ou televisão ficam proibidos de fazê-lo. Então, aquelas pessoas que
são pré-candidatos, tanto na majoritária como na proporcional, a partir do dia 30 de junho, ele tem que deixar os seus programas. Um exemplo, se você fosse pré-candidato a prefeito ou a vereador, você estaria proibido, a partir do dia 30 de junho, de exercer as suas atividades aí na Rádio Boa Esperança. Um outro prazo muito importante, que cabe também na minha avaliação e de impressão, né, é o prazo de 20 de julho a 5 de agosto. Deverão ser realizadas as convenções partidárias. Então, todos os partidos, a partir do dia 20 de julho a 5 de agosto, ali esse período de realizações das convenções partidárias. Então, continuando o problema que eu já elucidei, de que no enfrentamento do Covid-19, da pandemia que nós estamos vivendo, eu acho que esse prazo de convenções, ele também está prejudicado. Porque para fazer uma convenção, você tem que realmente ter uma preparação. Você tem que visitar, você tem que convocar o eleitor. Então, se está proibido reuniões a partir de 10 pessoas, então logo você não vai ter um período de convenção, né, que você possa respeitar. Então, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que se posicionar com relação a esse prazo e fazer um adiamento, né, desse período. Um outro prazo também muito importante, tanto para a majoritária como para a proporcional, o registro de candidaturas deve ser protocolado na Justiça Eleitoral via internet até o dia 14 de agosto, às 23h59. Então, esse período, após as convenções, né, todos os partidos têm esse prazo para encaminhar, através da internet, a relação dos candidatos a vereador e do candidato na chapa majoritária a prefeito e a vice-prefeito, certo? Um outro prazo também importante que eu considero, passa a ser permitido a propaganda eleitoral, inclusive na internet. Os comícios poderão acontecer até o dia 1º de outubro. Então, esse prazo é o prazo realmente que inicia a campanha eleitoral, se assim o calendário eleitoral persistir, não for modificado. Então, a partir do dia 16 de agosto até o dia 1º de outubro, serão permitidos você fazer a sua campanha, fazer palestra, fazer comício, certo? E encerrando no dia 2 e 3 com aquelas questões de visitas e passeatas, certo? E no dia 4 de outubro, o primeiro turno das eleições, e no dia 25 de outubro, o segundo turno das eleições. Então, diante desse calendário eleitoral, né, com o que nós estamos vivenciando, esse problema da pandemia do coronavírus, eu acho que fica totalmente prejudicada as eleições. Cabe agora ao Superior Tribunal Eleitoral, que eu acho que a partir de agora de maio, rever esse calendário eleitoral
E talvez aí, na minha percepção, na minha impressão, é de mudar as datas, se assim a eleição acontecer mesmo, de mudar as datas a partir de eleição a partir de novembro e dezembro. Para não acontecer as eleições, não é simplesmente uma resolução do Tribunal Eleitoral. Tem que ser através de uma PEC, que votada em 2 turnos na Câmara e depois votada em 2 turnos no Senado. O senador Maranhão, eu tomei conhecimento, o senador Maranhão entrou realmente com uma PEC pedindo para prorrogar as eleições, não é prorrogar mandatos, é mudar as datas do dia 1º de outubro e 25 de outubro para novembro e dezembro, que também tem que ser modificado através de uma PEC. Então, como é constitucional, em matéria constitucional, ela não pode ser por projeto de lei e nem uma resolução, então, para mudar a data da eleição do dia 1º de outubro para uma data, vamos dizer assim, um exemplo, 27 de novembro, ela tem que ser através de uma medida constitucional, certo? Então, uma PEC para que realmente possa acontecer isso. Acho difícil, na minha impressão, acho difícil uma prorrogação de mandato. Eu te digo com toda a minha clareza do que eu penso, né, que seria muito mais importante para o momento que nós estamos vivenciando uma prorrogação de mandato. Eu sou favorável a uma prorrogação de mandato porque vejo que o momento que todos os municípios da federação, todos os estados irão enfrentar a partir do término, né, dessa vitória de quebrar essa doença que veio levar vidas, trazer momentos de dificuldade para as famílias, principalmente para aqueles que já viviam em dificuldade, quebra de empresas que não estavam bem, né, e que estavam tentando sair dessa situação. Então, se você analisar todos esses princípios, leva a crer que o momento não é para uma eleição esse ano, certo? Não é. Essa é a minha impressão. Eu posso até estar errado, né? Porque o Tribunal Superior Eleitoral, até agora, ele não visualizou em, assim, acender uma luz com prorrogações de mandato. Agora, devo dizer que existe um movimento muito forte na Câmara e no Senado para que, através de uma PEC, isso possa acontecer. Isso possa acontecer. A minha impressão é que uma prorrogação de mandato fortalecia muito mais os municípios, apesar de administrações em todo o país aí desastrosas, que a sociedade continuaria pagando um preço também muito alto. Mas isso cabe, né, a cada cidadão saber e avaliar a soberania do voto e, no dia da eleição, exercer esse direito, que um direito consagrado, né, de escolher aquele melhor para, a partir de 2021, governar a sua cidade. Então, meus amigos, caro estimado analista político, que eu o considero uma pessoa extraordinária,
quem tem contribuído muito para a nossa sociedade aí em Pedra Lavrada com seus posicionamentos excelentes e bem conceituados. Eu quero dizer antes que peço inicialmente desculpa se as minhas elucidações não foram realmente a contento com relação a essa impressão que você me pediu sobre as eleições. Agora, com relação aos pré-candidatos a prefeito, eu não vou querer me posicionar agora, porque talvez eu possa ser contundente ou até exacerbado nas minhas elucidações, né? Eu peço a você para em uma outra oportunidade que a gente possa conversar presencial aí através da rádio, né? E analisar. Há uma indefinição ainda, né? De candidatos, além daqueles que são pré-candidatos. Então, ninguém sabe uma chapa ainda formada nem do PP, nem do Democrata, PSB e PSDB, que hoje são os partidos que estão unidos para o enfrentamento do grupo da situação, nem tampouco do candidato do PT, pré-candidato, do PT, Dr. João de Barro, que é uma pessoa também que tem contribuído muito para a Pedra Lavrada e tem os seus serviços prestados, que se apresenta como pré-candidato à majoritária pelo PT. E nem também da liderança, né, que já disputou, parece-me, 2 campanhas como candidato a prefeito. Hoje, pelo MDB, o candidato Rigoberto, que também nem tem o seu candidato a vice. Então, se você não tem o candidato a prefeito e o candidato a vice definido pelos partidos, fica difícil você dar a sua impressão sobre o pleito, né, de outubro. Tá certo? Quero abraçar aqui a todos os estimados conterrâneos, a minha solidariedade por aqueles que realmente estão em dificuldade, porque não estão podendo exercer as suas atividades profissionais para levar, né, o alimento da família e atender aos seus compromissos, certo? A minha solidariedade a todos. Um abraço e um bom final de semana, que Deus possa nos abençoar durante esse momento de sofrimento que nós estamos passando e que tudo passa. Deus está sob o comando dele e tenho certeza que nós iremos superar com mais amor e carinho esse período de sofrimento, né, que nós estamos passando. Meu abraço, paz e bem a todos.